hoje era bom. Oi, galera, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa aulinha, muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre como cultivar pensamentos mais positivos. Bom dia, meu amor, bom dia, Cacau, seja muito bem-vinda. A gente vai falar um pouquinho sobre como cultivar pensamentos positivos. Essa aula ela vai ser um pouquinho mais rápida e mais direta, porque a gente vai focar em exercícios para que a gente obtenha pensamentos mais positivos a longo prazo. Porque não tem como a gente falar em pensamentos mais positivos sem a gente trabalhar arduamente nos nossos processos, né? Porque a gente vai ter que visualizar como é que eu me posiciono na vida. Eu me posiciono na vida de uma maneira mais positiva ou de uma maneira mais negativa? E aí a gente tem que fazer essa visualização pra gente perceber qual está sendo o nosso movimento de vida. O meu movimento de vida é um movimento mais positivo, mais otimista, ou é um posicionamento mais negativo mesmo, um posicionamento mais pessimista? Como é que eu me movimento na minha vida, né? Então, é muito sobre a gente perceber o nosso movimento de vida, avaliar como é que ele flui, como é que ele anda, e a gente começar a implantar alguns posicionamentos relacionados ao cultivo de pensamentos mais positivos no dia a dia, né? Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir modificar alguns pensamentos, algumas questões que já estão implantadas, e tem questões que aqui a gente não vai ter como aprofundar, que vai vir lá da infância, da adolescência, e vocês vão ter que partir desse princípio trabalhando na terapia de vocês, certo? Então, a primeira ideia que a gente tem que visualizar sobre pensamentos positivos é que pensar negativo faz parte da vida. Acolha e siga aceitando esse fato. Para mim, esse fato foi muito libertador. Eu estava fazendo uma formação em psicologia positiva e eu tinha muito preconceito com relação à psicologia positiva e à positividade tóxica que as pessoas passavam, de ser 100% positivo o tempo inteiro, ter uma mentalidade positiva, né, a vida toda. E eu ficava, cara, isso é impossível. Como é que a gente vai ter uma mentalidade positiva o tempo todo? E aí, até eu ir para o lado da psicologia positiva e fazer uma formação nesse sentido, eu fui muito receosa, tanto que eu falei para as minhas professoras assim, para mim, estar aqui é muito desafiador, porque eu parto de um princípio, assim, que eu visualizo a positividade que as pessoas colocam, mas eu acho que ela é impossível de ser alcançada, essa positividade. E, de fato, as minhas professoras falaram, de fato é. Porque o fato de você ser positivo não significa que você vai ignorar que coisas negativas acontecem. O fato de ser positivo vai fazer com que você acolha o negativo. Porque não tem como a gente vivenciar uma vida em que a gente vai estar 100% pleno o tempo inteiro. Sem pensamentos negativos, sem questões que nos abalem. A gente vai passar por desafios. Como é que eu vou escolher passar por esse desafio? Pensando mais positivo? Tendo uma atitude mais positiva depois de acolher o negativo? É aí que vai fazer total diferença. E aí esse curso foi assim uma virada de chave para mim. Eu sou apaixonada pela psicologia positiva e eu comecei a introjetar mesmo na minha vida, né? Como é que eu posso cultivar pensamentos mais positivos no dia a dia? E comecei a colocar em prática e até hoje eu coloco em prática. Então, essa mentalidade positiva, ela veio, como é que eu posso dizer? Ela veio se fixar em mim de uma forma, acho que nos últimos 2 anos, né, eu comecei a trabalhar em mim para ter uma mentalidade mais positiva, e isso exigiu muito de mim e exige diariamente, né? Como vocês veem, eu acordo mais cedo para fazer rituais, então eu acordo 4h30 da manhã, eu medito, eu faço as afirmações positivas, eu leio livros de autoajuda que eu amo, que ajudam sim, tá? A autoajuda ajuda sim, não substitui a terapia, mas é um processo de você visualizar para você
perceber as suas movimentações e perceber o que você pode tirar de útil daquela autoajuda para você acrescentar na sua vida. Então, eu comecei a ler livros com atitudes mais positivas, né? Tem o do Napoleão Hill até, que é Atitude Mental Positiva, que eu li recentemente, e vários outros livros que eu vou lendo e vou pegando trechos e vou introjetando isso na minha vida, né? Então, o primeiro passo para a gente visualizar ter uma vida mais positiva é a gente aceitar que o negativo vai acontecer, tá? Tanto o negativo literalmente falando, porque coisas negativas acontecem, né? Ontem aconteceram coisas super negativas comigo, situações que me tiraram completamente do eixo. Eu fiquei chorando o dia inteiro ontem, mas hoje eu coloquei pra mim, cara, presta atenção, Poliana. Você vai chorar, você vai colocar tudo pra fora que você tem pra colocar, você vai dar vazão à sua emoção. Mas amanhã de manhã, você vai continuar seguindo sua vida e vai fazer os seus exercícios matinais que você sempre faz. Você vai continuar seguindo como você sempre seguiu. E beleza, tudo certo, né? Deixa fluir. Mas eu não neguei o negativo que me aconteceu. Eu acolhi ontem o negativo. Fui falar com as minhas amigas para visualizar o ponto de vista delas sobre a situação que tinha acontecido. Inclusive, a Iane mandou um áudio para mim que tranquilizou meu coração. Amiga, obrigada. Eu sei que você tá aqui na live. Então, como é que eu posso visualizar essa situação que foi negativa, foi uma nuvem negativa que me chegou, e como eu posso visualizar algo de positivo nisso? Primeiro, eu dou vazão para o meu sentir. Então foi o que eu fiz ontem, eu fiquei na merda. Na merda, né? Tava chorando muito, desesperada. O Felipe disse, a gente perdeu o nosso domingo, né? Com essa situação, eu falei, foi, mas eu vou ficar triste e amanhã eu vou continuar a minha vida trabalhando, fazendo o que precisa ser feito, me posicionando e acabou, porque essa sou eu. E eu não vou paralisar por causa de uma visão errônea que uma pessoa tem sobre mim. E hoje estou aqui, né, fazendo essa live sobre ter um pensamento mais positivo, mesmo diante das adversidades. Então, quando uma pessoa te coloca assim, olha, fulana, presta atenção, você tá passando por essa situação, mas você não pode se sentir assim, não. Vamos lá, bota a roupa aí, fica feliz, vamos seguir a vida, vamos fazer o que precisa ser feito. Cara, concordo em partes com isso. A gente precisa sim seguir a vida, mas a gente precisa primeiramente sentir toda a frustração, toda a raiva, toda a negatividade e reclamar, porque ontem eu reclamava e chorava, depois eu ficava com raiva da situação e botava pra fora, e comecei a dar vazão para as minhas emoções e para as minhas crianças internas que estavam gritando assim por acolhimento diante daquela situação que me tirou do eixo. E eu coloquei tudo pra fora. E quando foi hoje de manhã que eu levantei, eu falei assim, bora minha filha, preste atenção. Você deu vazão para suas emoções, mas você precisa continuar trabalhando, que a semana tá cheia e não vai parar por causa... não vai parar por causa dessas situações que você vivenciou de negativo. Então, eu escolhi ter uma atitude positiva diante de uma situação que me foi negativa. Mas eu não bloqueei o meu sentir. Então, você começar a ter uma atitude positiva e você começar a cultivar pensamentos mais positivos, não é você ignorar a situação de sofrimento. É você acolher a situação de sofrimento e você continuar se colocando para a vida. Mesmo que doa, mesmo que machuque, você acolhe, se recolhe, reclama, depois você segue. Isso não significa que você não tem uma vida... Como é que eu posso dizer? Porque tem pessoas que falam assim pra gente, né? Ah, mas já tá reclamando, não fica pregando uma vida tão positiva e já tá aí de reclamação. E aí o que é que eu falo? Meu filho, tô reclamando sim, e depois eu vou seguir com a minha vida positiva sim, porque eu sou um ser humano que sente e eu vou reclamar. Então, não acreditem na balela que ficam falando aí de que, não pode reclamar, não pode ficar com raiva, não pode se frustrar. Não, você pode ficar com raiva, você pode reclamar, você pode se frustrar sim, mas depois você vai visualizar essa situação de fora e você vai falar assim, beleza, eu não posso continuar vibrando aqui nessa energia, né? O que eu não posso fazer é me deixar paralisar por conta dessa energia aqui. Como é que eu faço para juntar os cacos e continuar seguindo?
Isso é uma atitude mais positiva. E vejam que eu não neguei o negativo. Então, o negativo vai fazer parte da sua vida, minha filha. Eu não vim aqui para dizer que, oi, preste atenção, não, eu vou tirar o negativo da sua vida, você vai fluir de uma maneira tranquila, sem negatividade. Não, isso é utópico, tá? Acolhe o negativo e se posiciona diante do positivo, que faz parte, tá? A base do pensamento positivo é aceitar os negativos. Exatamente! Nós temos o tempo todo pensamentos automáticos negativos sobre nós e as pessoas do mundo inteiro. E as pessoas que nós convivemos. A gente vai ter pensamentos negativos. A gente vai se comparar com algumas outras pessoas. A gente vai ficar na merda em algumas situações que vão nos colocar, em que as pessoas vão nos colocar, em que nós mesmos vamos nos colocar. Faz parte, são situações negativas que acontecem na vida de todo mundo. Todo mundo tá pilhado, todo mundo tá nos corres, todo mundo tá sofrendo em algum grau. Mas não significa que o seu sofrimento, por ser diferente do outro, é melhor nem pior do que o outro. Apenas significa que é o seu sofrimento. E se você sente, é válido. E precisa ser olhado e acolhido. E ponto final. Ah, mas fulano não deveria estar reclamando dessa situação, porque ele é privilegiado. Foda-se, não é assim que acontece. Se fulano tá sofrendo, é porque o sofrimento dele precisa ser olhado e acabou, meu amor. Acabou. Se fulano tá sofrendo, ele pode estar numa posição de privilegiado que for, é o sofrimento dele. É um sofrimento que é válido, é um sofrimento que precisa ser olhado. Então, o seu sofrimento é válido, tá? E dentro dessa situação de pensar mais positivo, às vezes é colocado pra gente que a gente não pode sofrer por estar em uma situação privilegiada. E não é assim que funciona. Você não só pode, como você deve sofrer e dar vazão pra sua emoção, para que você depois consiga desfrutar de atitudes mais positivas e consiga ter mais resiliência, consiga caminhar na vida de uma maneira mais fluida, tá? Faz parte. E aí, partindo desse princípio, o que é o pensamento positivo, né? Quando a gente visualiza aqui o pensamento positivo por esse viés de que aceitar o negativo é importante, a gente visualiza pensamentos positivos, eles são sobre aceitação do negativo e uma visão realista do cotidiano, né? E treino para enxergar as soluções depois de vivenciar e acolher as turbulências. Então, pensamentos positivos, primeiro, pensamentos que vão acolher essas situações negativas que nos acontecem diariamente, tá? Eu acolho o negativo, estou apta para poder ter um pensamento mais positivo e implantar isso no meu dia a dia, certo? Uma visão realista do cotidiano. Então, é a gente visualizar que, como a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro das redes sociais, a gente visualiza um fragmento da vida de cada pessoa que tá aqui. Então, vocês estão visualizando um fragmento da minha vida aqui. Eu tô aqui dando uma aulinha pra vocês, vocês vão visualizar isso e vão visualizar o que eu vou colocar nos stories. Mas vocês vão perder uma outra parte gigante da minha vida, de trabalho, de estudo, de cuidar da casa, da filha, né? Que vocês não vão visualizar. Então, quando eu visualizo só a partir do viés que eu observo nas redes sociais, que é o que a pessoa quer mostrar na rede social, essa não é uma visão realista sobre a vida do outro. E quando eu posto algo sobre a minha vida, é um fragmento realista da minha vida, não é o todo. Então, a gente precisa visualizar e direcionar essa visão mais realista sobre a vida das outras pessoas. Poxa, peraí, se isso aqui é uma rede social, a pessoa vai postar só um aspecto da vida dela. Isso não significa que ela também não tá correndo, isso não significa que ela também não tem os problemas dela, isso não significa que ela também não tem os corres dela diários, né? Então, a gente ter uma visão mais realista sobre o nosso processo e o processo do outro. Qual a visão realista que eu tenho sobre o meu processo? Eu entendo, Poliana, enquanto empreendedora, que eu tenho que ter uma mente mais treinada para a resolução de problemas. Então, eu
tento me treinar diariamente e o ritual matinal que eu faço é para eu estar preparada para lidar com imprevistos. Então eu tô falando aqui com vocês, o meu gerente da Casa Acolha-se tá falando aqui no WhatsApp, já trazendo os BOs da manhã, porque a gente tem um BO para resolver hoje lá. E aí eu já tenho que ter essa mentalidade de que eu estou aqui, eu estou empreendendo para resolver problemas, então essas situações vão vir, elas vão me afetar em algum grau, porque eu não sou inafetável, tá? Eu treino para resolver problemas, mas isso não significa que eu não me afete diante de algumas situações, eu vou me afetar. Então, o problema vem, eu visualizo, eu tento achar uma situação, né, que a gente consiga resolver, porque eu tô fora da situação, o Matheus tá lá dentro, e ele vai direcionar para tomar as rédeas da situação lá e vai fazer, e vai colocar em prática. Então, isso, né, sobre lidar com esses imprevistos e perceber a situação como um todo, perceber o que pode ser feito diante da situação e que se não tiver o plano A que vai dar certo, a gente pode pensar em outras estratégias, é sobre ter uma visão mais positiva diante das situações. Porque eu poderia pensar o empreender como uma coisa difícil, ruim, tá demorando muito para me dar resultado. Que eu penso tudo isso também, viu? Que eu penso que eu sou um ser humano. Então, tá, é ruim, é difícil, vou fechar essa porra dessa Casa Acolha-se porque tá me dando muita dívida, tô me estressando. Não, peraí, tá, beleza, acolho tudo isso, porque são os pensamentos negativos. Mas e agora, como é que eu vou resolver o problema? Se o problema fui eu que criei, não fui eu que quis abrir, não foi o Felipe? Não, a gente não sabia que ia vir os boletos? Então eu posso continuar vibrando no negativo, ou eu vibro no positivo de escolher e decidir resolver esses problemas e tomar a frente das situações. Então é ter uma visão realista sobre o meu processo também. Nada na minha vida acontece sem que eu permita que venham as coisas, sem que eu permita que aconteça. Então, a situação da Casa Acolha-se está acontecendo e fluindo porque foi a gente que tomou a frente para fazer isso acontecer. Então, eu tenho que ter autorresponsabilidade para lidar com essas situações. E como é que eu escolho lidar com essas situações? Reclamando ou tentando ter um olhar mais positivo? Visão realista, tá? Com a sua autorresponsabilidade e a sua responsabilidade mesmo dentro dos seus processos, tá bom? E o treino para enxergar soluções depois de vivenciar e acolher as turbulências. Gente, pensamentos e atitudes mais positivas é treino. Eu fui criada em uma família que nada estava bom o suficiente. Então, assim, era tudo tipo, ah, você fez isso, não fez mais sua obrigação. Ah, não é o suficiente. Ah, não tá bom, tem que estar perfeito. Mesmo quando tava perfeito, não tá legal. Ah, a vida... a frase que eu mais escutava era tipo, a vida não dá as coisas de... As pessoas não são boas, a vida não dá as coisas de bandeja, não. Você tem que ralar muito pra conseguir... E realmente, isso eu concordo. Mas era uma visão mais pessimista, mais negativa. Então, eu entendo a minha base, e a minha base é de uma negatividade e pessimismo muito grande, lá da infância e da adolescência. E eu passei vários anos da minha vida escolhendo ser mais negativa, porque eu não tinha consciência desse processo. Porque assim, se eu vivo em um ambiente que é mais negativo e eu permaneço vivenciando ambientes mais negativos, eu vou ser uma pessoa mais negativa. Porque o ambiente influencia no meu comportamento. O ambiente influencia muito. Então, primeiro a gente precisa se conscientizar. Qual está sendo o meu padrão de vida e meu movimento de vida? Depois a gente tem que se perguntar, eu estou apto para mudar isso? Para me esforçar e trabalhar diante disso? E aí só depois a gente começa a treinar para introjetar pensamentos mais positivos e atitudes mais positivas diariamente. Porque é treino diário. É você olhar diariamente para o seu comportamento, em tudo que você fizer. Autorresponsabilidade. Não tem a situação que me tirou do eixo ontem, que eu disse que eu fui buscar as minhas amigas para visualizar como elas me enxergavam? Eu parei em várias situações e eu refiz os meus passos. Eu fiquei refazendo, eu fiz o que foi que eu errei, no que foi que eu posso pedir desculpa na situação. E aí eu visualizei, tá. E depois eu fiz, não, peraí, deixa eu refazer aqui, tá. Me coloquei no lugar das pessoas que eu tava, que trouxeram a situação.
Gente, eu reavaliei o meu comportamento para eu entender o que era meu, o que era do outro e para entender o que eu podia melhorar na vida. E aí, hoje, eu decidi que sim, eu errei em algumas situações. Mas eu também pedi desculpa nas situações que eu já tinha errado. Eu me disponibilizei a conversar também nas situações que tinha errado. Então, agora é um ataque gratuito contra mim, sim. Eu errei na situação, eu pedi desculpa, a gente conversou e conseguiu resolver a situação, mas agora tá sendo um ataque gratuito mesmo, porque eu já pedi perdão, já fiz a minha parte. Então, por que você continua me atacando se já tá resolvida a situação? Né? Então, é você visualizar isso. Tem uma atitude também mais positiva, é você treinar diariamente, perceber o seu comportamento diariamente e colocar em prática diariamente a sua atitude mais positiva, tá? E aí, pra gente ir fechando a livezinha de hoje, partindo desse ponto como o início do processo, como inicio o processo de cultivar pensamentos mais positivos. Eu vou trazer aqui algumas diquinhas pra vocês agora, pra gente fechar a nossa aulinha, tá? Por que eu tô fechando agora? Porque eu vou pra live da minha amiga Iane, que eu já me preparei pra ir. Então, a live dela é de 7h30. Vocês saem daqui e já vão pra lá, tá? E aí, eu trouxe algumas diquinhas pra vocês, pra gente visualizar o que pode ser feito diariamente. Mas o que é que eu indico? Foca em uma dessas dicas e coloque em prática durante os próximos 30 dias. Só em uma dessas dicas. Eu vou dar 4, mas você vai pegar uma e você vai ficar 30 dias, todos os dias, você fazendo essa mesma coisa. Ai, Paula, eu vou repetir? Sim, é com a repetição que a gente vai conseguindo cultivar pensamentos mais positivos, posicionamentos mais bacanas, é que a gente vai treinando o nosso cérebro, nosso comportamento, é que nasce o hábito. Tudo isso influencia. Então, pega um desses e introjeta durante os seus próximos 30 dias. E aí você vai escolher, tá? O primeiro ponto é anotar pensamentos negativos durante um bom tempo e questioná-los. Então, se você quiser fazer esse processo dessa tarefinha, você vai, a partir de amanhã, pegar um diáriozinho seu, um caderno, o que seja, uma folha de papel chamex, e você vai anotar todos os dias. A primeira coisa que você vai fazer, você vai anotar todos os seus pensamentos negativos. Tudo de negativo, minha filha, que vier. Até o pensamento negativo esculhamba da sua vizinha. Você vai anotar. Vai ficar só pra você esse papel, você não precisa mostrar pra ninguém. Anota tudo que vier de negativo. Principalmente sobre você. E você vai questionar todos os dias esses pensamentos negativos. Tá, mas por que você tá aí? O que significa aqui esse pensamento? Será que ele tem fundamento? Será que não tem? E aí você anota, dá vazão durante 30 dias para os seus pensamentos mais negativos e mais péssimos que existem na sua vida. Você vai anotar, tá? Uma outra opção é anotar os pensamentos positivos. O que eu recomendaria ser feito? 30 dias anotando os pensamentos negativos, dando vazão. E pode ser que antes mesmo de finalizar os 30 dias, você já não tenha mais pensamentos negativos, porque você já deu vazão, baixando para eles. Então, aí você começa a prática de anotar pensamentos mais positivos. Meu caderninho não tá aqui. Eu tenho um caderno que eu anotava tudo de negativo que eu tava sentindo. Tudo. E aí chegou o momento que eu não conseguia pensar mais em coisas negativas, assim, sabe? Pra anotar. Por quê? Porque eu dei vazão pra essa emoção. Eu dei vazão pra raiva, pra frustração, pra essa negatividade que tinha dentro de mim, que foi implantada em mim. Então, depois eu comecei a cultivar e ter mais afirmações positivas. Isso significa que o fato de eu ter dado vazão para os meus pensamentos negativos significa que eu não tenho mais pensamentos negativos? Não, significa que eu visualizei esse processo apenas. Eu não sou um robô, você não é um robô. Mesmo que você dê vazão para os pensamentos mais negativos e chega um momento em que você perceba que não tem mais pensamento negativo para sair, para anotar, não significa que eles não vão aparecer em algum momento. Eles vão. Não tem como, não somos robôs. Beleza? Então, depois de você fazer essa prática de anotar os pensamentos mais negativos, tenta anotar os pensamentos mais positivos. Pra mim, foi muito difícil fazer os pensamentos positivos do que os negativos. Principalmente o pensamento positivo com relação a mim. Porque eu me via, quando eu comecei o processo, como uma pessoa defeituosa, assim, que não era digna de amor,
de amizades e de nada. Eu fingia, tipo, gostar de estar me enturmando com as pessoas e me adequava aos grupos, mas a sensação que eu tinha é que eu não pertencia a nenhum grupo e que eu não era merecedora de estar em nenhum grupo, né? Então, isso é um esqueminha de isolamento social que eu tenho que já tá enfraquecido, graças a Deus. E aí, você vai visualizar como é que você se sente, anotando pensamentos mais positivos. Pra mim foi mais difícil fazer os positivos. Depois que vocês fizerem, vocês me dizem como foi pra vocês, tá certo? Terceira diquinha, meditação e afirmações positivas diárias. Paula, eu não consigo meditar. Eu sei, porque eu também não conseguia. Mas aí a gente vai colocar em prática. Paula, eu não gosto de meditar. Por que você não gosta de meditar? Por que é que você tá evitando escutar internamente falando? Por que você não consegue se conectar com você? Já parou pra pensar sobre isso? Porque eu não gostava de meditar também. Mas depois eu percebi que o fato de eu não gostar de meditar era porque eu não queria me conectar comigo mesma e com algumas sensações desconfortáveis que eu tinha ao me concentrar em mim mesma. Porque vinham pensamentos que me faziam refletir sobre algumas coisas. Então, Paula, eu não consigo, eu também não conseguia. Eu comecei fazendo meditação de 30 segundos. 30 segundos. Parar, tentar respirar e focar na respiração. Tá, amanhã eu tento mais 30 segundos. Parava, focava e hoje em dia eu consigo meditar tranquilamente. 10, 20 minutos, acordo cedo para inclusive fazer a meditação. Então, é trabalhoso, você vai ter que fazer a meditação e focar em você, e focar no seu processo, e é desafiador mesmo, tá certo? Vida adulta exige que a gente se responsabilize pela gente e a gente vai ter que fazer coisas que a gente não quer pra gente alcançar coisas que a gente almeja muito. Vida que segue. Afirmações positivas diárias. Como é que se faz esse processo? Você vai pegar um caderninho, eu tenho um diáriozinho, e você vai fazer as suas afirmações. Eu sou merecedora de amor. Eu sou merecedora de prosperidade. Esses são exemplos de afirmações positivas diárias. Afirmações positivas diárias significa que você tem que fazer o quê? Diariamente. Vai chegar um momento que você já vai ter feito tantas afirmações que o que é que você vai fazer? Você vai ler em voz alta e repetir todas as afirmações que você já anotou. Hoje eu refiz umas afirmações novas, mas eu já tenho várias anotadas e eu fiquei repetindo em voz alta, né, as afirmações novas que eu fiz hoje. E vai ter um momento que você vai ter um bloqueio, não vai ter afirmação nova, mas você já tem lá as que estão anotadas e você só repete elas. Tá? Lembrando que esses exercícios você vai escolher um, não é pra fazer tudo não. Escolha um e foque e faça por uns bons dias esse exercício. Beleza? Leituras com foco e viés mais positivo. Gente, na disciplina positiva não. Psicologia positiva tem livros que são excelentes. Livros de autoajuda também ajudam. Tem uns que são bosta, mas tem outros livros que são bons. Como tudo na vida, tem livros que são mais péssimos e tem livros que são bons. Né? E depende do ponto de vista de cada um também. Um livro péssimo pra mim pode ser um excelente livro pra você. Aí você vai escolher aí o livro que você quiser de autoajuda ou algum outro livro e você vai ler. Livros que tragam um viés mais positivo. Os livros de psicologia positiva são ótimos pra isso. Eu gosto, depois eu vou estar no consultório na quinta-feira. Aí eu tiro foto e posto aqui pra vocês que os meus livros de psicologia positiva estão lá no consultório. Tá? Não, acho que eu vou na casa colher assim amanhã e eu já tiro foto. E o diário de como você se sente diariamente. Diário, como eu já diria, eu enfatizei aqui, diário de como você se sente diariamente. Por quê? Diariamente você vai escrever no seu diáriozinho, tá certo? Porque é importante. É forte, é poderoso você ter um local onde você escrever como você se sente. Porque às vezes a gente não consegue falar como a gente se sente. E às vezes a gente consegue escrever e é muito terapêutica, a escrita é muito terapêutica. Tanto que eu falo para as minhas pacientes, quando você estiver precisando muito, o que é que você faz? Escreve no WhatsApp para mim ou manda um áudio falando como você tá se sentindo, porque já vai ser terapêutico. E quando eu puder te responder, eu vou te responder e vou te acolher. Porque a escrita é poderosa. E depois que a gente escreve e vem ler, vai lendo, né? Porque eu tenho um diário que me acompanha desde o ano passado. E aí eu tava revisando semana passada
as escritas que eu tinha feito. É muito poderoso, porque você vê o quanto você evoluiu, o quanto desafios que antes eram desafios gigantescos, são desafios que você tá dando conta hoje. Então é muito poderoso você visualizar seu eu do passado, seu eu do presente e o que o seu eu do futuro almeja, sabe? É muito rico. E aí, para fechar a nossa aulinha de hoje, o que é que eu quero deixar para vocês aqui de mensagem? Não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir ter uma perspectiva mais positiva. Como tudo na vida, exige esforço, bebê. Então, se você for começar amanhã, entenda que você vai ter um longo caminho para construir aí pensamentos mais positivos. É um processo. Vai levando aos poucos, vai seguindo, que vai dar certo. É devagar mesmo. E vai ter momento que você vai pensar que nem vai estar evoluindo. Mas faz parte do processo de cultivar pensamentos mais positivos. Tá certo? Eu trouxe uma cartinha aqui para finalizar para vocês, que é desse baralho aqui, ó. Baralho dos pensamentos encorajadores. Mas eu puxei uma Marta Madura aqui, que ela não me encorajou, não. Ela me desencorajou. Então, eu vou trazer pra vocês também. Eu não me senti encorajada, não. Eu senti que foi um vá bem na minha cara. Mas eu vou passar pra vocês. É a Marta Madura. Olha o que ela fala. Pra iniciar a sua semana. Pare de levar tudo para o lado pessoal. Você acha que tudo é sobre você? Marta Madura percebe que você acha que é um grande roteiro por aí que será encenado por você, como herói ou estrela da produção. Se você fosse atingido por um ônibus hoje, o futuro estaria muito bem sem você. Sua atitude autocentrada está chateando todo mundo e seu comportamento está ameaçando seu desenvolvimento. Você não está sozinho nisso, você pode contar com as outras pessoas e precisa disso também. Alguém de muita integridade e compaixão está prestes a desafiar sua visão de mundo. Eu, mim e eu mesmo. Agarre-se ao seu ego, porque você está entrando em uma viagem cheia de trancos e barrancos. Ou seja, Marta Madura, Marta sincera pra vocês, pra fechar essa aulinha de hoje, porque eu levei esse vabei, eu não ia ficar com esse vabei sozinha. Na verdade, não somos o centro das atenções, nem sempre as coisas que acontecem no mundo é tudo culpa nossa e vamos lá, seguir a vida, porque é assim, tá certo? Gente, muito obrigada, muito obrigada. Isa, um beijo, Andressa, um beijo, Valéria, Érica. Beijo, a gente se encontra segunda-feira que vem. E segunda-feira que vem vai ser sobre a opinião do outro sobre a gente. Como é que a gente vai lidar com essas questões e tudo mais. E aí eu aguardo vocês, tá bom? Beijos. Agora vamos pra live da Iane, que vai ser ótima. Tchau, até segunda.